Olá, meu povo, que a graça e paz do Senhor esteja com todos. Estamos recomeçando esse novo ano e quero gravar mais esse vídeo, ler mais uma palavra, amém? E desta feita eu vou ler o texto que está em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Glória a Deus por essa palavra. E o texto, como eu já disse, é o profeta Isaías falando. Essa palavra foi naquela época para os povos de Judá. E hoje ela é para nós, é para mim e para você que está ouvindo. E a palavra do Senhor diz que ainda que os pecados de Judá fosse tão cruel, porque eles estavam totalmente perdidos no pecado, distante de Deus, porque a palavra de Deus diz que o pecado nos afasta de Deus. Não é Deus que olha para nós e vê que nós estamos pecando, errando, e ele se distancia. Somos nós que, à medida que nós pecamos, nós distanciamos do Senhor. E ele diz que ainda que os nossos pecados fossem vermelho como o carmesim era um tecido vermelho da época, eles se tornarão branco como a neve, branco como a alva lã. E ele continua dizendo: se vocês quiserem e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Este é um convite do Senhor de graça para nossas vidas, porque nós erramos, nós somos pecadores, nós erramos constantemente, pecamos, não é a nossa vontade. Muitas vezes nós nos policiamos, mas de repente estamos errando, de repente estamos pecando, estamos desagradando a Deus, de repente fazemos coisas que não agradam o coração de Deus. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, disse: aquilo que eu quero, eu não faço, e aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Isso o apóstolo Paulo disse isso. E não adianta nós falarmos que nós não erramos, não pecamos. Às vezes nós preocupamos em andar direito, em fazer as coisas certas, mas nós pecamos. E por isso tem esse convite de graça. Não pagamos nada por isso. Se você quiser, essa palavra mostra que o Senhor não obriga. Ele mostra uma direção, ele mostra uma saída. Ele mostra: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, se você quiser, você vai me ouvir, dar ouvido à minha palavra, e você vai ser bem sucedido. Quando ele disse: comereis o melhor dessa terra, é como se fala: olha, você vai ser bem sucedido nesta vida. Então esse convite hoje é para mim e para você. Se você quiser, se rende ao Senhor, dá ouvido à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor está falando, e tenta colocar em prática. Nós precisamos colocar as palavras do Senhor em prática, ouvir a palavra do Senhor e colocá-las em prática. É uma direção para nossas vidas. Tudo aquilo que o Senhor fala conosco, ainda que às vezes é uma correção, porque a correção é ótima, é maravilhosa para nossas vidas. Às vezes nós vamos errando, vamos no caminho errado e ninguém fala nada, mas Deus, ele corrige o filho que ama. Ele nos chama a atenção. E nesse texto que lemos, ele diz: se você quiser e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Então que nós possamos comer o melhor dessa terra. E ele termina dizendo que se nós não ouvir, não dar ouvido à palavra, nós vamos ser devorados. Vai ser prejudicial para a nossa vida, porque o salário do pecado é a morte.
mas nós temos a oportunidade. O Senhor, Ele mostra os dois lados, vamos dizer assim, os dois lados da moeda. E você tem liberdade de escolher. Você quer escolher esse caminho onde o Senhor fala, se você quiser, você me ouve e você vai comer o melhor dessa terra. Essa é a palavra que eu quero deixar nesse começo de ano, para nós recomeçar. Nada está perdido, porque o Senhor, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador que somos nós. Deus sempre tem uma oportunidade para cada um de nós. Não importa o que você fez, não importa o pecado, o tamanho do pecado, digamos assim, que você cometeu. Deus tem uma oportunidade. Deus está querendo dar uma oportunidade, porque o Senhor quer te dar vida. E o pecado, ele gera morte. Mas o Senhor quer nos abraçar neste dia. O Senhor quer nos abraçar e colocar um cântico novo em nossos lábios, palavras diferentes, tornarmos nova criatura. Amém? Deus abençoe sua vida. Medita nessa palavra, que a palavra do Senhor diz, medita nela dia e noite, para que sejas bem-sucedida, para que vivais bens. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.